E aí, minha galera maravilhosa, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Um Pouco de Tudo. Eu sou o Pablo Jamilk. Eu sou o Júlio Reiser. Era o eco. O que a gente vai fazer hoje? Nós vamos falar de filosofia. Opa, vamos começar a nossa série aqui com aula de filosofia. Sobre filosofia. Durante a nossa vida nós já demos alguma aula de filosofia, né? Nem me fale de aula de filosofia para ensino médio e também para o pré-vestibular, numa época em que a Federal e algumas outras universidades cobraram filosofia, principalmente medicina e tal, e aí veio essa onda, foi muito legal. Eu tava nessa aí também, de aula de filosofia para o ensino médio, e eu trabalhei em pré-existencialismo no curso de psicologia. Você trabalhou na faculdade ensino superior. Eu acho muito da hora isso. Então a gente resolveu aqui começar uma série para falar sobre filosofia, por várias razões. Primeira razão, para trazer um pouco de esclarecimento sobre filosofia para a galera que nos segue, muita gente que quer falar sobre filosofia, quer ter propriedade para discutir filosofia, mas que conhece pouco sobre filosofia, né? Exato. E fica refém aí de post do Facebook, que é uma coisa que particularmente me emputece um pouco. E acha que filosofia é questionar todas as coisas, inclusive, poxa, quem disse que isso aqui é uma mesa? E se eu quiser chamar isso aqui de outro, isso não é filosofia. A gente vai colocar a filosofia com vocês sob duas perspectivas. Uma na parte conceitual em relação mesmo à busca do conhecimento e a outra na questão de aplicação mesmo, né? Do que eu posso e como eu posso aplicar, porque a filosofia ela é produto de uma evolução da busca do homem pelo conhecimento, por respostas, que aliás ainda não foram, digamos, absolutas, para tentar responder as principais perguntas que é: de onde nós viemos, quem nós somos, o que fazemos aqui e para onde vamos. As formas de conhecimento tentam responder essas quatro perguntas primordiais de qualquer tipo de questionamento. Que é o que a gente chama de teleologia. Exatamente. Teleologia, os princípios finalísticos de cada coisa, certo? Bem, o que a gente precisa saber? Quando a gente estuda filosofia, certo? Nós temos que conhecer um pouco da história dessa perseguição pelo conhecimento, nessa busca pelo conhecimento, e quem foram as figuras principais, né? E aí, quando nós estamos estudando o conhecimento em si, nós estamos numa área da filosofia que se chama epistemologia. Que é diferente, episteme é diferente daquilo que a gente chama de doxa. Doxa é a sua opinião. Isso. A opinião que você tem. A opinião você pode dar, por exemplo, eu acho que essa camiseta que vocês estão usando, essa camisa, a cor é boa. Isso é uma opinião. Eu acho, eu penso, isso, opiniões. Mas tudo começa a partir do momento seguinte. Vamos partir rapidamente de uma análise que leva em consideração o senso comum. Em algum momento da história, o homem percebeu as coisas. Senso comum, não estou falando aqui no campo de redação, senso comum na questão do conhecimento é você perceber, mas não explicar. Por exemplo, o ovo é branco. Isso é senso comum, mas não é senso comum porque todo mundo fala, é senso comum porque é uma constatação sem explicação. Em algum momento o homem passou a fazer isso. Alguns animais também fazem isso. Só que dentro da nossa evolução, da razão, chega um momento em que nós buscamos a primeira explicação para isso. Por que o ovo é branco? Quando o homem faz essa pergunta, a primeira resposta que ele busca, o que ele encontra, o que ele dá, tem relação com a mitologia. Isso, exatamente. O conjunto das narrativas fantasiosas. O homem estava preocupado com algumas coisas. Por exemplo, por que chovia? Por que é que determinada colheita dava certo, outra colheita não dava certo? Trovão fazia barulho. Por que os animais morriam sem explicação, certo? E todos esses fenômenos que a princípio estavam ligados essencialmente à natureza, né, os aspectos físicos da natureza, esses fenômenos foram alvo de questionamento. E qual é a primeira coisa que o ser humano faz quando tenta explicar algo que não conhece? Ele cria uma narrativa que faça sentido. E isso é o que a gente chama dentro de cognição da falácia da narrativa. O conhecimento, aqui eu vou aspear o termo conhecimento. O conhecimento mitológico é proveniente das falácias da narrativa. Porque naquela época o homem tentava explicar a realidade que se apresentava e com que ele, a realidade que ele vivenciava por meio de narrativas que ele julgava coerentes. Exato. Então ele simplesmente falou: bom, o que acontece?
o Sol é o carro de Apolo, então nós temos aí a carruagem de Apolo passando pelo céu, e quando ele some no horizonte, acabou, a gente torce para ele vir amanhã. Ou então, o barulho do trovão é porque existe um deus, Thor, que dá sua marretada, indo para uma outra... Agora eu estou mesclando, tá? As histórias, as narrativas, e isso leva um barulho. Deu uma resposta. E a gente faz isso na nossa educação, né? Filho, não sai de casa porque o homem do saco vai te pegar. Você reúne todos os males do mundo na personagem Homem do Saco, que obviamente não precisa de comprovação, que existe a partir de uma verdade intuitiva, ou seja, você acredita que ele existe e ele cumpre a função de deter você e de segurar você em casa. Então a mitologia, a verdade intuitiva obtida por meio dessas narrativas, ela ajudava a responder. Numa época em que o homem não se preocupava com a veracidade ou com a constatação daquilo, né? Até porque lógica e argumentos não existiam. É porque isso fazia sentido para o homem. Mas chegou um determinado momento da história em que as narrativas já não estavam mais convencendo a todos. Vamos pegar um exemplo aqui. Muito provavelmente você, quando criança, recebeu explicações de ordem narrativa, de ordem mítica, vamos pensar aqui, para alguns fenômenos na sua vida. Então, provavelmente seu pai, sua mãe, sua avó, alguma pessoa contou para você uma narrativa. Depois você cresceu e pensou, cara, aquilo que ele falou não tinha nada a ver. Não tinha... Por exemplo, vou contar uma aqui da minha infância. Quando eu era criança, a minha mãe não queria que nós engolíssemos chiclete. Goma de mascar. Não podia engolir chiclete. Então, o que minha mãe falava? A minha mãe falava, você não pode engolir chiclete porque vai colar suas tripas. Esse é clássico, certo? Esse é clássico. E essa narrativa para mim fazia sentido. Por quê? Porque na época que eu era criança eu não sabia que existia suco gástrico, eu não sabia que para mim, dentro da minha pessoa, que havia tripa. A tripa era uma coisa comprida assim, e se eu engolisse o chiclete, ia colar a tripa, eu tava fodido, entendeu? Depois que eu cresci e eu comecei a entender outros processos, essa narrativa já pode fazer sentido. E foi esse processo que começou a acontecer com o que nós chamamos de espírito do conhecimento do homem. Diga-se bem, no mundo, nós estamos falando da filosofia ocidental. Exatamente. No mundo ocidental. E a gênese disso foi lá na Grécia. Exato, por quê? Porque os gregos viviam um momento de uma sociedade que estava em expansão comercial, principalmente Atenas, onde os portos eram movimentados. Existia uma classe social que configurava a elite dos homens livres que não trabalhavam, que ficava o dia inteiro lá pela ágora, pela praça da cidade, para ter um papo, conversando e tentando entender os princípios básicos que começaram com a ruptura dessa mitologia. Ou seja, algum dia alguém subiu lá no Monte Olimpo e percebeu que lá não tinham deuses. Então você começa, e alguns atribuem a Tales de Mileto a origem disso, ao tentar explicar o mundo e as coisas do mundo, não mais de uma forma fantasiosa, numa narrativa sem constatação ou veracidade, mas sim de uma maneira racional. Ou seja, a explicação do mundo e das coisas do mundo de uma forma lógica, racional e argumentativa marca o despertar da filosofia. Então a gente pega os mesmos problemas da mitologia, mas agora procura explicar de uma maneira racional, de uma maneira lógica e argumentativa. Ou seja, eu quero submeter a minha ideia ou o meu conhecimento a refutações. Exato. Quem diz a filosofia não é irrefutável. Você tem que responder. O que é verdade hoje num ambiente científico é aquilo que consegue responder os questionamentos. E aqui eu faço um salto cronológico de muitos e muitos séculos para aquilo que ele falou sobre a refutabilidade. Isso é o princípio do Karl Popper. Exato. Né? É o princípio popperiano da filosofia, do conhecimento científico. Tanto que inicialmente os primeiros filósofos, chamados filósofos da physis, que procuravam o elemento primordial, o arqué, aquilo que tinha dado origem às coisas, eles apresentavam as ideias e não havia uma unidade. Um dizia que era água, outro dizia que era o fogo, um dizia que era o movimento, o Parmênides dizia que era o movimento, o Parmênides dizia que era a estaticidade. E é justamente nesse choque de ideias que nós temos a produção de conhecimentos, onde cada filósofo que aparecia herdava um pouquinho do outro ao contestar o filósofo anterior e apresentar novas versões. Então essa filosofia chamada de pré-socrática, esse momento chamado de pré-socrático, ele foi um momento muito bonito do despertar mesmo da consciência de questionamento. Sim. Mas olha só, a gente vai deixar esse papo sobre a busca do elemento primordial para outro vídeo. A gente vai colocar inclusive esse vídeo na nossa playlist do Manual de Filosofia
para curiosos, beleza? E nesse manual de filosofia para curiosos, você vai conseguir encontrar diversos vídeos e vai também conseguir encontrar muita coisa interessante sobre o desenvolvimento da filosofia, o surgimento da filosofia e conceitos importantes de filosofia. Inclusive, a gente vai deixar um manualzinho para você poder baixar depois aquilo que a gente escreveu sobre isso. Mas eu peço para você, né? Clica aqui, deixa um like nessa parada e compartilha o vídeo, beleza? Então fique ligado nos próximos e vamos acompanhar essa história maravilhosa. Valeu! Valeu!